Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Que bom que você está aqui. Bom é estarmos na casa do Senhor. Não sei para você, irmão, mas hoje foi um dia de muita batalha. Muita batalha para chegar nesse lugar. Senti uma barreira muito grande, irmãos. Muito grande. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Chegamos e estamos reunidos na presença do Senhor para adorar a Ele. Que bom que aqui estamos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Depois a gente vai ler mais alguns versos. Eu vou estar sinalizando aqui. Mas, primeiramente, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Agora, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Vamos ler em uma só voz, mais uma vez. 1, 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Agora o capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Vamos lá? 1, 2, 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora o capítulo 4, verso de número 2. Capítulo 4, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: que pregues a palavra, istes, tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Verso de número 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Amém, irmãos? Se assente em nome de Jesus. Meus amados irmãos, na quarta-feira passada, Deus me direcionou a começar a ministrar nesse livro de 2 Timóteo. E na semana passada eu estive falando com os irmãos que Timóteo, ele era um jovem pastor e ele estava passando por um momento de muita dificuldade, posso dizer assim, porque a igreja estava sofrendo uma grande pressão. E Paulo, agora já um homem experimentado na vida, experiente, após ter sofrido muito
em prol do Evangelho. Paulo, ao escrever essa carta de 2 Timóteo, Paulo está preso em Roma pela segunda vez. E Paulo aqui, ele escreve essa carta e chega um momento que Paulo, ele expressa algumas palavras em uma forma de despedida. Paulo aqui, ele estava, posso dizer assim, ele estava no corredor da morte. Ele estava na antessala do martírio. E Paulo, ele vai pronunciar suas últimas palavras, últimos ensinamentos. Ele vai dizer no capítulo 4, no verso de número 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vinda. E Paulo, ele vai falar de uma forma muito intensa, sendo muito sincero com Timóteo. E eu falei na semana passada que uma das maiores convicções de uma chamada é o sentimento de solidão. Paulo estava preso, ele escreve para Timóteo, e ele vai pedir a Timóteo para vir ter com ele depressa. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas me desamparou. Só Lucas está comigo. Vem, Timóteo, toma Marcos contigo. E ele vai também falar sobre nos deixar tantas lições. A gente vai entender que, através dos relatos de Paulo, que a vida cristã, ela não é vivida em um parque de diversões. Eu falei sobre isso, né? Mas às vezes parece que a gente está dentro de uma arena, fugindo de leões. Tem dia que a gente sente na carne o peso da chamada. Quem nunca saiu, irmãos, andando em um determinado local e de repente você sentiu que o inimigo estava ao seu derredor, e que se não fosse os anjos do Senhor que estão acampados ao seu redor, ele iria te devorar. Quem nunca sentiu isso, irmão? Você perceber que vai acontecer alguma coisa, um assalto, ou que o inimigo vai usar alguém para fazer o mal, mas naquele momento o Senhor, então, ele concede o livramento. Então a vida cristã é assim. E agora, irmãos, a gente vai entender que essa foi, 2 Timóteo, foi a última carta que Paulo, ele escreveu. E ele escreve essa carta da segunda prisão, após ser preso pela segunda vez em Roma. E ele escreve da prisão em Roma. E a gente vai entender, lendo, estudando, que na primeira prisão
quem estava contra ele eram os judeus. Mas nessa segunda prisão, Paulo estava sofrendo ainda mais, porque contra ele estava a poderosa máquina do Império Romano. Paulo estava travando uma batalha contra a maior força existente naquele momento, que vinha de Roma. Então a máquina romana estava planejando tudo para calar Paulo, para travar o crescimento do evangelho. Na primeira prisão, Paulo, ele estava sofrendo por pregar, mas agora a acusação era bem mais séria, era algo muito pesado. Paulo estava sofrendo uma calúnia. Na primeira prisão, ele estava pregando, realmente, mas na segunda prisão, ele estava sendo acusado de ter ateado fogo em Roma, de ser o líder daqueles ataques que haviam acontecido em Roma, como se Paulo fosse um criminoso. E agora, ele não está sendo preso como da primeira vez por inveja, mas nessa segunda vez ele está sendo preso pela acusação gravíssima de ser o líder dos incendiários de Roma, de ser um bandido, posso dizer assim. E pior do que isso, irmãos, a máquina romana, eles conseguem, de alguma forma, destruir a imagem de Paulo. Eles mancham a biografia de Paulo, eles mexem na honra de Paulo, porque Paulo não era um criminoso, Paulo não havia feito aquilo, mas estava sendo acusado. Eles mexem na honra. Entenda bem, quando Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez, ele orou para sair, pois ele tinha certeza que o seu ministério não tinha terminado. Ele tinha plena certeza de que Deus iria fazer alguma coisa, que o Senhor iria tirar ele de lá. E assim aconteceu. Ele foi livre da prisão. Em seguida, ele segue cumprindo o propósito de Deus. Ele deixa Timóteo em Éfeso, ele deixa Tito em Creta, ele vai passando por Nicópolis e provavelmente ele vai à Espanha. Porém, na sua segunda prisão, ele não ora para ser solto, mesmo sendo inocente. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o momento da sua partida. Ele havia entendido que aquele era o propósito de Deus para ele. Irmãos, eu estava lendo isso, e eu estava pensando como às vezes a gente reclama tanto, irmão. Porque, irmãos, às vezes a gente reclama de tantas coisinhas, não é verdade? Coisas tão pequenas que a gente passa.
E eu vejo a história desse homem, e quando eu chegar no céu, irmão, eu quero dar um abraço em Paulo. Quem não quer, irmão, dar um abraço em Paulo? Vou falar, meu Deus, Paulo, como que a sua história me impulsionou? Como que a sua história, ela mandava a mensagem para mim, para eu não desistir? Porque o camarada está preso, irmãos, injustamente, ele está sendo caluniado, ele está sendo acusado de algo que ele nunca cometeu, porque ele não era um homem ruim. Estavam dizendo para Paulo, Paulo, você é um homem mau, você ateou fogo, você é descumpridor da lei. E o camarada estava inocente. Aí a Bíblia vai dizer, Paulo ele vai fazer um desabafo, que ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo que havia discipulado, ensinado, instruído tanta gente, tantos jovens, homens, mulheres, famílias, um homem que já havia estabelecido tantas igrejas, havia implantado tantas igrejas, agora, no momento da audiência, ele olha para o lado, não tem ninguém para defender ele. Cadê os amigos? Se mandaram. Alguns com medo de Roma, alguns com medo de serem condenados como Paulo. Aí Paulo vai escrever essa carta dizendo para Timóteo, Timóteo, vem ter comigo depressa. Vem, meu amigo, eu estou me sentindo tão sozinho. Vem para cá. Vem, por quê? Porque Demas me desamparou. Demas andou comigo, segurou na minha mão, mas no meio do caminho ele largou as minhas mãos e ele foi embora. Só Lucas está comigo e graças a Deus, porque Lucas é muito útil, Lucas é médico. Ele está cuidando de mim, da minha saúde. Lucas está aqui. Mas eu estou com saudade de você, Timóteo. Vem, traz Marcos, porque vindo você, vindo Marcos, são mais dois para somar comigo. Traga a capa. Por quê? Porque eu estou com frio. Traga os livros. Traga os livros. E traga também os pergaminhos. Trago os livros, por quê? Porque eu quero aprender, o meu coração, a minha mente está aberta para aprender mais. Eu estou condenado, eu vou ser morto, eu vou ser degolado, vão cortar a minha cabeça, mas eu ainda quero aprender mais. Irmão, que ensinamento tremendo! E eu fico vendo, irmãos, às vezes a gente tem liberdade, né, de estar aqui. Às vezes num culto de ensino, às vezes na escola bíblica dominical, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer um seminário. Às vezes a gente tem a oportunidade de comprar um livro. Não é verdade? De ter uma Bíblia com conteúdo teológico. Às vezes para a gente aprender e às vezes a gente não quer. Aí a gente olha para Paulo, um homem experiente que já havia caminhado bastante tempo, que havia travado batalhas tremendas. Ele chega no final da vida dele, em vez dele pedir, em vez dele lamentar, em vez dele dizer para Timóteo, Timóteo, ora por mim, para mim sair dessa prisão, ora por mim, Timóteo, porque eu quero sair daqui. Não, ele vira para Timóteo, Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. As palavras de um homem natural, de um homem que não é espiritual, seriam quais, irmão? Seriam: Deus me abandonou, eu estou sozinho. As palavras de um homem natural seriam: não valeu a pena esse esforço todo.
As palavras de um homem natural seriam: por quê? Por quê? Por que isso? Mas só que Paulo, ele tinha convicção da sua chamada. Ele tinha convicção que através das suas prisões, muita gente estava tomando ânimo para não desistir. Ele tinha certeza que a sua história, ele poderia ser morto ali, mas a sua história ecoaria anos e anos depois, centenas e centenas de anos. E foi isso que aconteceu. Entenda bem, irmãos. Entenda isso. Paulo, ele é acusado de atear fogo na capital do império, na mais rica e poderosa cidade do mundo. Paulo estava triste? Sim, sem dúvida alguma, irmãos. Ninguém vai, claro, irmãos, ele não está reclamando, mas com certeza, ele sente a solidão, ele sente o peso da chamada. Até Jesus sentiu, irmão. A Bíblia vai dizer que as horas, os minutos que estavam antecedendo a cruz, Jesus, ele vai soar gotas de sangue. Ele vai dizer: se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a minha. Paulo estava sentindo assim. Estava se sentindo abandonado pelos próprios filhos na fé. E ele vai dizer a isso: todos me abandonaram. Naquele momento, muitos cristãos, irmãos, estavam se acovardando, pois havia cristãos sendo queimados vivos. Até mesmo Timóteo se acovardou. E Paulo, ele vai trazer uma palavra direcionada a Timóteo para que ele não sentisse vergonha da sua prisão. Ou seja, a igreja estava assustado. Quando Paulo, ele vai para sua primeira audiência, ninguém foi a seu favor, não apareceu ninguém para dizer que tudo que estavam lhe acusando era mentira. Paulo seria degolado, irmãos, futuramente. Vivendo tudo isso, Paulo vai dar alguns conselhos ao jovem pastor Timóteo. E esses conselhos, eles servem para mim, que sou pastor, servem para os obreiros que aqui estão, servem para os jovens, servem para a CIB, servem para os adolescentes, servem para a igreja de Cristo. E hoje eu quero falar alguma coisa acerca disso. Alguns conselhos que Paulo, ele deixa para a igreja. O primeiro conselho está em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, irmão. Ou seja, Paulo estava dizendo: preserva a sã doutrina, guarda, Timóteo, o bom depósito, guarda o que você aprendeu, o que você foi depositado aí, sabe, o que você aprendeu com a sua mãe, o que você aprendeu com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, o que você aprendeu também comigo, guarda, Timóteo. Eu sei que Roma está pressionando, eu sei que a igreja está passando por um momento de crise, de dificuldade, o inferno está gritando, está avançando,
mas há poder no nome de Jesus. Guarda o bom depósito. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Roma está vindo na nossa direção, mas você precisa caminhar em direção a eles. Então pregue a palavra, exorte, ensine e guarde o bom depósito. Guarde o bom depósito. Irmãos, Timóteo precisava ter coragem. Era isso que Paulo estava dizendo para ele. Tenha coragem. Tenha coragem, Timóteo. Não seja frouxo. Não ceda à pressão. Irmãos, essas palavras que foram pronunciadas lá atrás, elas servem ou não servem para os dias que nós estamos vivendo, irmão? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim. O mundo está pressionando a igreja. Não só o mundo, irmão. Às vezes aqui dentro das nossas igrejas, gente que tenta pressionar para não ser feito do jeito que Deus quer, do jeito que a palavra orienta. O mundo está mandando uma mensagem para a igreja: igreja, ceda, igreja, retroceda, igreja, ande para trás. Mas os céus estão dizendo: igreja, se mantenha, igreja, permaneça, igreja, não tirem o pé, firmem os passos e continue caminhando. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor, irmão. Levanta a mão para o céu aí e dá um brado de glória a Deus nessa noite. De repente você que está aqui, de repente não tenho certeza disso. Você que é pai e mãe, você não está sendo pressionado, irmão? Seja sincero. Há uma pressão aí para mudar as coisas. O negócio está estranho, irmão, difícil. Mas guarda o bom depósito. Preserva a sã doutrina. Timóteo, tenha coragem, disposição. Timóteo, não dá marcha ré, não anda para trás. Não fica parado, caminha, avança. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, mesmo nos dias, escute isso, a palavra de Deus, mesmo nos dias mais sombrios, ela deve ser preservada. Está entendendo isso? A palavra de Deus, mesmo nos dias mais sombrios, mais difíceis, ela precisa ser preservada. Precisa ser preservada. Era isso que Paulo estava querendo dizer para Timóteo. Precisamos entender, irmãos, algumas coisas. Que nós precisamos lutar contra o relativismo moral, onde tudo é normal, onde se pode viver de qualquer jeito, onde o certo já não existe mais, o certo é o que você acha que é certo, aonde a palavra de Deus é retirada, aonde o desejo natural do homem prevalece sobre a palavra, é o relativismo. Relativismo. E nós estamos vendo isso, irmãos, um avanço, um crescimento do relativismo, dia após dia, igrejas inclusivas, não é isso? Hoje tem igreja de tudo quanto é tipo, irmão. Se o camarada está assim, está assado, tem para ele.
Se o outro já não quer mais ser menino, não, tem igreja. Se o outro quer botar o pé aqui, tem igreja para ele. O que é isso, irmão? É o relativismo. É o relativismo. Crente pode tudo agora, né? Pode beber. Pode fumar. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. É relativismo. Relativismo moral. Um palavrãozinho, não tem nada a ver. Todo mundo faz. Há poder no nome de Jesus, irmão. Timóteo, guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Precisamos lutar contra o relativismo moral, contra a apostasia, contra os falsos ensinos, contra o afastamento das Escrituras. Temos visto nesses últimos anos, irmãos, tantos desvios, tantas heresias. Não é verdade? Cultos que parecem mais um show do que uma reunião de adoração. Aonde Deus, Ele não é o centro. Aonde a palavra já não é exposta. Aonde os púlpitos, os pregadores estão sendo retirados, dando lugar a humoristas. Aonde os louvores já não são mais direcionados ao Criador, mas ao homem. Ao homem. Ao homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque está difícil de achar. Está difícil, irmão. Porque, irmão, vamos ser sinceros. Vamos falar um negócio aqui. Todo mundo que está aqui é adorador, irmão? Não responde não, tá, irmão? Todo mundo que vem nos nossos cultos são adoradores, irmão? Claro que não, irmão. Porque o adorador, irmãos, ele não precisa esperar ninguém que está do seu lado para adorar. Ele adora antes de todo mundo, irmão. O verdadeiro adorador, ele não espera momento favorável na sua vida para adorar. O Senhor abriu uma porta para mim, eu vou adorar. Eu estou enfermo, então eu não adoro. O verdadeiro adorador, ele não precisa de motivos. A adoração está enraizada na sua alma, no seu coração. Ele entende que ele é eternamente devedor ao Criador e que ele só está vivo, só está respirando porque há um Deus que lhe concedeu o fôlego de vida. Nós só estamos aqui por causa dele, irmãos. Estamos vivos não porque nós merecemos, mas é por causa da sua imensa graça, dia após dia. Porque quantos momentos da nossa vida, irmão, nós falamos, às vezes, coisas que entristeceu, ou fizemos, que entristeceu o Senhor, ou pensamos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós venhamos fazer em prol do reino, nunca vai se comparar por aquilo que Deus ele fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Dê uma linda salva de palmas para Jesus, irmão. Para Jesus. Para Jesus, isso, irmão. Só os adoradores, aplauda ele, irmão. Aplaude com seus lábios, libere palavras para esse Deus que é santo, que é fiel para conosco. Alabaracé. Os nossos cultos, irmãos, precisam de mais adoração. Os irmãos concordam com isso, irmão? Está faltando adoração, irmão. Está se formando uma geração aí, especialista em culto. Especialista. Né? Onde que ele vê? Não, o louvor tinha que ser esse, a CIB tinha que cantar assim, o negócio tinha que ser desse jeito, o outro, o cabelo daquela irmã não está legal, o sapato da gravata daquele obreiro ali, ó, tá meio estranha. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmão. Quando a gente colocar os pés, irmão, nessa casa, que nós possamos permitir que esse ambiente seja cheio da glória de Deus. Esse lugar pode ser invadido pela presença do Senhor. Nesse momento, irmãos, isso pode acontecer, irmãos. Esse ambiente, ele pode ser cheio, e você pode ser envolvido pela presença do Senhor agora. Cadeias podem ser quebradas. O Senhor pode visitar o seu esposo lá, nesse momento, lá naquele bar, com aquele copo de cerveja na mão, por causa da sua adoração nessa casa. Seu filho pode ser liberto agora. Erebaracé-minassé, prominaios, Ebaracé. Eu sinto a presença do Senhor, irmãos. Adore, adore. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus, irmãos. A gente precisa aprender alguma coisa com Paulo, irmãos. Que a gente possa aprender alguma coisa com a vida desse homem, que tinha sido acusado, que estava para ser morto, mas que não deixou de orientar a igreja, não deixou de escrever as cartas, não deixou de trazer ânimo para os santos. Quem está preso está liberando palavra de ânimo para quem está solto. Na primeira prisão, Paulo, entre aspas, ainda estava em uma situação confortável. Ele tinha uma certa liberdade ali. Mas, nessa segunda prisão, o negócio era mais estreito. Ele estava sendo privado de muitas coisas. Ele estava em uma prisão marmetinha, que era considerado uma espécie de Alcatraz da antiga Roma. Era uma prisão de segurança máxima, aonde ficavam os prisioneiros já condenados à espera da execução. Os detentos, eles eram considerados inimigos de guerra de Roma, ou pessoas que cometeram delitos contra o Estado. Paulo estava sofrendo. Ele vai pedir para Paulo: Paulo, vem ter comigo depressa. Quando você vir, traz a capa, que eu estou sentindo tanto frio nessa prisão. Está gelado aqui. Eu imagino que provavelmente ele não deveria sentir o sol, porque estava preso. E provavelmente era uma prisão subterrânea.
Então ele estava em uma situação deplorável. Mas ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Timóteo estava meio balançado, assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, porque muitos cristãos estavam sendo mortos, estavam ateando fogo, estavam perdendo as suas cabeças, muita gente presa, a igreja estava assustada. Aí o segundo conselho de Paulo é: sofre pelo Evangelho. Era isso. Sofre, pois, comigo. Capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bom soldado, porque tem o mal. O bom, ele sofre. Às vezes sofre, mano. Não é sempre. Mas há momentos de sofrimento, sim. Há momentos. Paulo vai dizer isso. Um dos maiores homens missionários, um baluarte do Evangelho, um homem que foi, sem dúvida alguma, a inspiração para muitos até os dias de hoje. Ele vai dizer: sofre. O primeiro conselho era: guarda o bom depósito, guarda a palavra, guarda o que você aprendeu, recebeu. O segundo conselho é: sofra pelo Evangelho. No capítulo 2, no capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz assim: também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Perseguições. É a Bíblia que diz, irmãos. É a Bíblia que fala isso. Não é o que o pastor, o que o pregador diz. Nós estamos nessa noite, irmão, fazendo exposição da palavra, daquilo que está escrito. Porque o que importa não é o que eu falo, mas é o que está escrito aqui. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém, irmão. E está escrito isso. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, precisamos, irmãos, entender que o mundo, ele odeia a igreja. Você sabia disso? Aponta para o irmão que está do teu lado e fala para ele: irmãos, o mundo odeia a igreja. Fala, irmão, fala mais forte. Fala para ele: o mundo odeia a igreja. O mundo odeia a igreja. Sabe por que o mundo odeia a igreja? Agora eu vou te responder. Porque o mundo odeia Cristo. Então, toda vez que alguém criar um ódio por você, entenda isso, irmão. Com os anos, irmãos, eu fui amadurecendo isso. Porque às vezes, irmão, na vida ministerial, irmão, a gente sofre muito com isso, né? A gente que é pastor, então, meu Deus do céu. A gente quer acertar aqui, aconselha daqui, aconselha de lá. Tenta ajustar a igreja, tenta, irmão, tem que ser assim. Aí, às vezes, o irmão não entende, irmãos. Aí acha que o pastor está querendo mudar tudo. O pastor está querendo fazer... Não, irmão, a gente está querendo melhorar, botar as coisas... Não é maldade, não. É porque a gente quer organizar as coisas para o ambiente, ficar propício para a presença do Senhor, para o Senhor trabalhar no nosso meio.
Porque é a nossa responsabilidade. O pastor ele vai ser cobrado diante do tribunal de Cristo por duas coisas. Primeiro, por aquilo que ele deixou de ensinar. Eu preciso ensinar. É o que eu estou fazendo aqui. Para ministrar hoje, eu tive que sentar, tive que pegar a palavra, tive que fazer um esboço, tive que, estudar. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu vou ser cobrado um dia. Tem uns pastores aí que eu estou vendo, irmão, que já não prega mais, irmão. O negócio está estranho, né, irmão? Que é pregador daqui, pregador de lá, pregador de cá. Pregador... Aí a igreja fica uma confusão, irmão. Parece um palco. Parece que a igreja não tem um norte, irmão. Às vezes eu fico muito preocupado com isso, irmão. Me desculpa. Por isso que eu prego mesmo, irmão. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado. Irmão, o pastor ele prega mesmo, irmão. Fala para ele, tenha paciência, irmão. Fala para ele, tenha paciência. O pastor tem que pregar, irmão. O pastor precisa dar um norte para a igreja. Estamos indo para cá, ó. Tem que acabar essas contendas. Tem que parar esse disse-me-disse. Tem que parar de um irmão magoar o outro. Tem que ir para aqui. Para quê? Para a presença do Senhor invadir a casa. Para você ser abençoado. Para o seu esposo voltar para o caminho do Senhor. Para o seu filho ser liberto. É isso, irmão. Não é nada pessoal. Está levando para o lado particular, irmão. Até porque, irmãos, na carta à igreja de Coríntios, e eu trouxe um estudo sobre isso, irmão, a Bíblia fala que a igreja é de quem? Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja é de Deus. A igreja que está em Nova Aliança não é do pastor, mas ela é de Deus. Nós só estamos administrando o que pertence a Ele. O que pertence a Ele. Então sofra pelo Evangelho. O mundo odeia a igreja. Por quê? Porque o mundo odeia Cristo. O mundo persegue a igreja. Por quê? Porque o mundo quer perseguir a Cristo. Você entendeu, irmão? Por isso que às vezes lá, onde você mora, não sei se acontece isso, Às vezes você não faz nada, irmão. Às vezes tem gente querendo arrumar confusão contigo. Você entra, sai, eu não sei os irmãos, mas eu sou assim, irmão, bom dia, boa tarde, falo um pouquinho, vou embora. Eu não gosto desse negócio de ficar enfiado no portão dos outros, irmão, que sai fofoca, sai confusão. Eu não gosto muito desse negócio não, irmão. Então eu converso com um, com o outro. Mas às vezes tem gente que quer botar a gente numa confusão, irmão? Aí você olha, meu Deus, não fiz nada. Mas é porque Cristo está lá, porque você está lá. Aí as trevas se levantam, irmão. Por isso que você não pode, não, pega aí. Falou, eu vou lá no portão dela, eu vou enfiar o dedo lá, eu vou. Não, falou, não, irmão. Você está carregando a mensagem do Evangelho. Vai orar, dobre os seus joelhos. Deixa Deus agir. Amém, irmão? Quem está entendendo isso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Fala para esse irmão que está pertinho de você. Ninguém senta do nosso lado por acaso. Fala para ele, irmão, fala menos e ore mais. Fala para ele, fale menos e ore mais. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. É desse jeito, irmãos. O mundo persegue a igreja. Por quê? Porque o mundo quer perseguir a Cristo. É assim, irmão. Bom, não quero entrar nessa questão de política, mas esses últimos anos aí, porque o ex-presidente, ele defendia, a causa da família, as causas do Evangelho. Esse é o problema, irmão, que confusão que foi, irmão. Por quê? Por causa de Cristo, irmão. Que a guerra não era com ele, não. Era por causa dos ensinamentos. Negócio de família. Negócio de igreja, de Cristo. Isso incomoda, irmão.
O mundo, ele odeia. Ele odeia. O mundo persegue a igreja porque o mundo quer perseguir a Cristo. E Paulo foi assim, irmão. Paulo, antes de se converter ao Evangelho de Jesus, Paulo, ele fazia o quê, irmão? Perseguia a igreja. Ele perseguia os santos. Mas até que ele aceitou a Jesus, e agora, o que aconteceu? Ele passou a ser perseguido. Está vendo, irmão? Enquanto ele não estava nem aí para Cristo, ó, todo mundo, ó, Paulo, fariseu, homem inteligente, culto, que homem tremendo. Aí Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, fica cego, acontece aquela situação toda, Deus manda um homem de Deus orar por ele, Paulo, pronto, passou a ser perseguido. Por quê? Porque o mundo quer perseguir a Cristo. Irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. Que quem entra no Evangelho precisa estar preparado até para sofrer. Até para sofrer. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Sofre, pois comigo. Já pensou, irmão? Que coisa, né? Se não fosse Timóteo, né? Se você não fosse crente, alguém chegasse para você assim, pastor Jorge, vamos sofrer junto? Ninguém quer sofrer, irmão. Quem quer sofrer, irmão? Seja sincero. Quem gosta de sofrer, irmão? Vou orar por você. Eu não gosto, não. Mas só que tem que sofrer pelo Evangelho. Pela causa do Evangelho. Pela causa de Cristo. Porque se você levantou a mão para Jesus, em alguns momentos você vai sofrer por essa causa. Você vai ter alguns problemas, às vezes, para orientar um filho, porque o teu filho vai estar lá sendo orientado lá, ó, segundo os conceitos desse mundo, essas ideologias doidas que tem aí fora. Você vai ver o comportamento dele estranho. Aí você vai tentar orientar, ele vai querer bater de frente contigo. Você vai sofrer. Tem pai aqui que está sofrendo. Tem mãe aqui que já sofreu demais e está sofrendo nesse momento. Mas eu quero liberar uma palavra dos céus para você, que o Senhor vai visitar o seu lar, a sua casa. Que o Senhor vai cuidar dos seus. Sofra, irmão. Permaneça. Só permaneça aqui. Não sai daqui. Quem entra para o Evangelho precisa estar preparado para isso. É isso que Paulo estava querendo ensinar para a gente. E às vezes a gente, como obreiro, irmão, a gente não quer, né? Já reparou? Às vezes, aquele momento de conflito, meu Deus, estou sofrendo tanto. Porque a gente sofre, irmão, a gente quer líder, não é? Não sofre? Passa mal. A pressão sobe. Quantas vezes eu subi num púlpito, irmão, parecia que eu ia embora. Eu falava, Senhor, me cobre com o teu sangue, parecia que eu ia desligar. Hoje, para estar aqui, irmão, foi uma batalha muito grande. Sai de casa cedo, vai para cá, engarrafamento aqui, confusão aqui, acontece isso, acontece. Irmãos, que barreira! Sabe qual era o meu propósito? Chegar mais cedo para dobrar os meus joelhos e orar aqui. Consegui subir, era 6:55. Saí cedo de casa. Batalha. E começou a me dar uma agonia. Eu vou ficando nervoso. Falo, meu Deus, há poder. Batalha. Por quê? Porque eu queria falar com o Pai. Eu queria dizer para o Senhor, Senhor, abençoa o nosso culto. Trabalha na vida espiritual do teu povo. Senhor, quebra as barreiras, une o teu povo, a tua igreja. Senhor, salva nessa casa. Senhor, liberta o filho da irmã fulana. Liberta o esposo. Queria fazer isso. Aí consegui orar um pouquinho aqui no início. Mas você já entra tenso.
Aquela correria, agitação, irmão. Agitação. Por quê? Porque o nosso dia a dia é assim. É trabalho, é não sei o quê, são causas familiares. Tanta coisa. Mas a gente precisa sofrer. Não abandonar Cristo por causa do sofrimento. Tem muita gente hoje, irmão. Entenda isso. Quando eu vejo Paulo dizendo para Timóteo, para ele sofrer pelo Evangelho, eu vejo uma contradição aí nos dias atuais. Porque tem tanta gente hoje, irmão, tendo uma visão errada do Evangelho. Isso me assusta. Tem hoje pessoas querendo se enriquecer com o Evangelho. Não, pera, eu vou abrir uma igreja. Para quê? Para ganhar alma? Nada. Quer dinheiro. Isso é verdade, irmão. Claro que não são todos. Mas tem uma boa parte aí com esses propósitos. Gente que não espera a chamada ministerial. Gente que avança, gente que quer de qualquer jeito aquilo. O camarada vai, abre uma igreja, faz isso, a outra irmã vira, agora eu sou pastora, mete a mão na cabeça dela mesmo, eu me consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmão, estão rindo? Não é assim, irmão. Você vê a pessoa ontem, aceitou Jesus, irmão. Aí era trabalhador, tu passa alguns meses sem ver ele, você, como é que tá, irmão? Agora eu sou pastor. Aí eu paro assim, irmão, glória a Deus. Deus é fiel, né, irmão? Aleluia, glória, eita mistério. Mas como é que foi isso, irmão? Não, irmão, eu tive uma visão. Aí começa assim, né? Deus falou algo comigo, que não sei o que não sei o que lá. Amém, irmão. Qual o propósito disso? Gente que não pode receber uma proposta melhor, que vai embora. Que sai do propósito de Deus, irmão. Uma coisa, irmãos, que eu tenho no meu coração e eu aprendi, e eu queria passar isso para a igreja. Uma coisa que eu converso muito com o Fabiano, a gente conversa sobre isso, é que nós queremos estar onde que Deus quer que nós estejamos. Irmãos, esteja onde Deus quer que você esteja. Porque se você ficar aonde Deus quer que você fique, irmão, não tem barreira, não tem dificuldade. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Passa o tempo que for. Ninguém pode impedir. Eu lembro, irmãos, os irmãos me olham assim, né? Pastor novo. Irmão, mas eu comecei bem cedinho, né? E eu estava vendo uma batalha que não era mole não, irmão. Eu lembro que quando chegava no período de consagração a presbítero, às vezes o pastor ele se sentia na obrigação de justificar. Gilberto, calma. Aí eu falei, pastor, não estou preocupado com isso, fique em paz. Eu sempre falava, porque eu nunca fiz, irmão, com interesse. Nem ser pastor, irmão. Nunca forcei nada. Porque eu acho que ministério não pode ser forçado, irmão. Porque você não pode se colocar, quem tem que te colocar é Deus. Davi estava onde, irmão? Quando ele foi ungido? Ele estava no culto do mistério, culto da unção. Ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Cuida das ovelhas. Cumpre o seu papel, por mais humilde que pareça. De repente tinha gente que olhava para Davi e falava, esse daí é um coitado. Esse daí não tem ministério. Mas Deus estava preparando ele. Davi estava lá, vinha urso para pegar as ovelhas, ele agarrava e
Partia para não, aqui ninguém toca nas ovelhas do meu pai. Sempre que vinha um leão, ele ia lá e... Aí Deus viu a sua sinceridade. Ele foi chamar, acabaram os seus mancebos? Não, ainda falta o menor. Porque Deus gosta de gente pequena, irmão. Gente sem aparência. Pessoas simples. Pessoas com poucos seguidores. Né? Poucos seguidores. Eu tenho não sei quantos mil seguidores. Oh, legal. Às vezes está todo mundo fazendo assim, mas Deus está fazendo assim, ó. Cuidado com esse negócio, irmão. A gente não pode se impressionar com essas coisas. Aí eu lembro, irmãos, quando eu era diácono, né, aquela coisa, irmão, aí eu fazendo o meu papel normalmente, irmãos. E naquela época, irmão, a gente que era diácono, ó, vou ser sincero, irmão, a gente pegou uma época, fazão do horário, irmão, vários mutirão, irmão, muito concreto. Quilômetro 49, mutirão, ainda era assim, irmão. Tirar serviço não era lá na nave da igreja, não. Hoje você fica lá, né, no corredor, antigamente vai lá para o farol. Eu lembro congresso de jovem, irmão. Aí ninguém queria ir, aquela coisa, aquele mistério que sempre acontece na igreja, né? Ninguém queria ir lá. E eu era jovem, irmão. Eu falei, meu Deus, eu quero participar do congresso. Aí, mas sobrou para quem, Gilberto? Você vai tirar o serviço onde hoje? Sábado à noite. Aí, o irmão do Conselho Diaconal, você vai lá para o farol. O negócio acontecendo lá na Analícia, eu tomando conta de carro lá do outro lado. Aí eu falei, meu Deus, eu doido para estar lá. Aí eu falei, eu solteiro ainda, meu Deus, vai que Fabiana está lá no meio, né? 1º de maio, galera jogando bola, eu tirando serviço lá, aquele dia foi um dia que eu estava angustiado. Eu tirei um serviço ali no 1º de maio, meu Deus, capinando aqueles paralelepípedozinho, né? Eu não sei qual é o nome daqueles blocozinhos de paralelepípedo, mutirão. Você vai capinar essa rua aqui, ó. Metia a enxada, não saía nada. Sol na cabeça. Aí agora, irmão, né? O negócio aí. Sei o que está acontecendo. Pessoa chega bebida, nunca lavou um banheiro, irmão. Nunca sentiu o cheiro de um morador de rua. Nunca ligaram para ele, vai lá, expulsar o bicho ruim lá na casa de fulano, deu ruim lá, está quebrando janela, está quebrando porta. E aí, experiência. O que eu quero dizer com isso, irmão? Tem muita gente hoje querendo se enriquecer com o evangelho. Gente querendo ficar famoso. Ficar famoso. Gente querendo os aplausos por causa do evangelho. Você pega para quê? Você canta para quê? Para ganhar seguidores. Para quê? Para me enriquecer. Já desse foi conversar com um camarada desse, conversando, não, que eu comprei isso, eu tenho não sei quantos carros, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, por quê? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Aí terceiro, e eu já estou caminhando por fim, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo tinha aprendido com a sua mãe, Eunice, que era uma serva do Senhor, com a sua avó Lóide. Havia de fato entendido a sua chamada com Paulo, tinha sido discipulado. O primeiro conselho foi, guarda a palavra,
Guarda o depósito. O segundo, sofra pelo evangelho. E o terceiro, que eu estou falando agora, permanece naquilo que aprendeu. Era isso que Paulo estava dizendo, ó, você já aprendeu. Permanece nisso que você aprendeu. Sabe por quê, irmão? Paulo está dando esse conselho. Sabe por que ele dá esse conselho? Permanece naquilo que aprendeu. É porque muita gente que começa bem, às vezes termina mal. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Obreiros. Tem ou não tem, irmão? Sim ou não? Sim. Gente que começa uma vida ministerial linda, irmão. Daqui a pouco parece que se perde, vai embora. Aí Paulo, ele vai dizer para Timóteo, tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não adianta você aprender e você não permanecer. Porque o segredo da vida cristã não é apenas aprender, mas é permanecer até o fim. Quem está entendendo isso, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é permaneça. Permaneça. Aponte o dedo para esse irmão que está do teu lado e fala para ele, irmão, permaneça. Custe o que custar. Permaneça. Oh, glória a Deus, irmão, sinto a presença do Senhor. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Mas com você não vai acontecer isso. Há poder no nome de Jesus. Termine bem a sua vida ministerial. Termine. Há muitos que se desviam, irmão, da sã doutrina, por causa, vou dar um exemplo, do amor ao dinheiro, amor ao sucesso, por causa da vaidade, dos aplausos. Muita gente, irmãos, gente que canta para ficar famoso, para ganhar dinheiro. É isso, irmão. Muita gente com propósito errado, que vai terminar mal se continuar assim. A busca pelo amor ao sucesso, amor aos aplausos do mundo. Quantos cantores, irmãos, músicos, abandonam as nossas igrejas todos os dias por causa de sucesso, por causa, em busca dos aplausos. Tinha muita gente boa aqui dentro, que se perdeu amando o mundo. Tinha muita gente boa, irmão. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo, cuidado com as falsas vozes e permanece naquilo que você aprendeu. Cuidado com as propostas do adversário. Permanece. Não inventa nada, não. Não tem nada novo, diferente, não surgiu uma doutrina nova, não. Só permanece naquilo que você aprendeu, Timóteo. Porque se você permanecer, um dia você vai dizer o que eu estou dizendo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Amém, irmão? Fique em pé em nome de Jesus. Quarto conselho, e aqui eu termino. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2. Pregue a palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, istes, tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais. Primeiro conselho, guarde a palavra, Timóteo.
Segundo conselho, sofra pelo evangelho. Terceiro conselho, permaneça naquilo que aprendeu. E quarto, aqui eu termino, pregue a palavra. Pregue a palavra. Amém, irmão? Pregue a palavra. Fica na palavra. Permaneça na palavra. Paulo estava querendo dizer, não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra. Não invente. Deus não tem compromisso, irmãos, com a palavra do pregador, mas Ele tem compromisso com a sua palavra, com a palavra que é dele. Palavra que é dele. Temos que entender, irmãos, que o que eu acho não tem valor, o que eu penso não tem valor algum. O que tem valor é o que Deus diz através da sua palavra. Amém, irmãos? Timóteo, pregue a palavra. Coloque a mão no seu coração, Senhor Deus e Pai. Graças te damos, Senhor, nessa noite, pois a tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa casa. Nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, ó Deus, por essa noite em que passamos na tua palavra, na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu ouvir a tua voz. Agora, Senhor, continua conosco, nos ajuda a guardar o bom depósito, nos ajuda, Senhor, a permanecer naquilo que aprendemos, nos ensina, Senhor, Pai querido, e nos ajuda para que possamos, Senhor, sofrer, Pai querido, pela causa do Evangelho, e nos ajuda, Pai, para que possamos continuar pregando a Tua palavra. Agora, Senhor, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, e nos conceda, ó Deus, Pai querido, uma noite tranquila e de paz. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Tudo isso eu lhe peço e já te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. A igreja diga: amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.